Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Esta reflexão no Evangelho de João. E nós vamos hoje dar início ao capítulo 15, um dos capítulos que eu mais gosto no livro de João, que é sobre a videira e os ramos. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Pois eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão então meus discípulos. Como o Pai me amou e também eu amei vocês. Permaneçam então no meu amor, pois se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho dito-lhes estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi descrita como a videira plantada por Jeová. Mas a nação se tornou infiel e também infrutífera, de modo que o Senhor Jesus agora apresentou a si mesmo como a videira verdadeira, o perfeito cumprimento de todos os outros tipos e sombras, pois Deus é o Pai e é o agricultor. Opiniões, elas podem variar em relação ao significado do ramo que não der fruto. Alguns pensam que esse é um falso adepto que finge ser cristão, mas nunca foi realmente unido a Cristo pela fé. Outros pensam que é um verdadeiro cristão que perde a salvação por causa da sua falha em dar frutos. Isso é claramente impossível, porque contradiz tantas outras passagens que ensinam que a salvação eterna do cristão. Outros pensam que é um verdadeiro cristão que se torna apóstata ou abandona a fé. Ele se afasta do Senhor e se torna interessado então nas coisas desse mundo. Falha em manifestar o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Exatamente o que o Senhor faz ao ramo infrutífero depende de como o verbo grego airos aqui, ele é traduzido. Pode significar tira, como também seria uma referência à disciplina da morte física. Porém, a mesma palavra significa pegar. Então, seria o ministério positivo de animar o ramo infrutífero, tornando mais fácil o acesso à luz e ao ar, e esperançosamente para que ele então dê mais fruto. Então, o ramo que der fruto é o cristão que está crescendo, mais semelhante ao Senhor Jesus. Mesmo tais ramos precisam ser podados e limpos. Como uma videira verdadeira, ela deve ser limpa de insetos, do bolor, dos fungos. Assim também um cristão, ele deve ser purificado das coisas mundanas que grudam nele. O purificador é a palavra do Senhor. Os discípulos foram purificados originalmente pela palavra na hora da sua conversão.
No momento em que o Salvador falava, sua palavra tinha um efeito purificador na vida deles. Consequentemente, esse versículo pode referir-se à justificação e também à santificação. Então, quando ele fala permanecer, significa ficar onde está. O cristão, ele é colocado em Cristo, e essa é a sua posição. E assim, então, deve ser o seu andar diário. Ele deve ficar em comunhão íntima com o Senhor. Pois um ramo, quando ele permanece numa videira, por extrair toda a sua vida e alimentação dela. Assim nós permanecemos em Cristo, passando tempo em oração, lendo e obedecendo a sua palavra, em comunhão com o seu povo e estando continuamente conscientes de que somos parte dele. Permanecemos nele e ele em nós. Estamos cientes da sua permanência em nós, providenciando-nos força espiritual e recurso. O ramo, ele só pode produzir fruto enquanto permanecer na videira. Assim também, os cristãos só podem produzir o fruto de um caráter semelhante a Cristo, vivendo em contato com Cristo constantemente, sendo Cristo, então, o padrão do seu andar. Cristo, ele é a videira. Os cristãos são os ramos. Não é uma questão de o ramo viver a sua vida para a videira, mas simplesmente deixar a vida da videira fluir pelos seus ramos. Às vezes nós oramos: Senhor, ajuda-me a viver a minha vida para ti. Seria melhor orar assim: Senhor Jesus, vive a sua vida através de mim, pois sem Cristo nada podemos fazer. Um ramo da videira tem um grande propósito, que é produzir fruto. Não serve para fazer móveis ou para construir casas, nem mesmo faz lenha boa. Mas é bom para produzir fruto enquanto permanece na videira. O versículo 6 tem causado muitas opiniões divergentes. Uns creem que a pessoa descrita é um cristão que cai em pecado e se perde subsequentemente. Tal interpretação está em total contradição com os muitos versículos das Escrituras que ensinam que nenhum verdadeiro filho de Deus perecerá. Os outros creem que essa pessoa é um professo, alguém então que fingiu ser cristão, mas que nunca nasceu de novo. Judas é usado muitas vezes como exemplo. Cremos que essa pessoa é um cristão verdadeiro, porque é de cristãos verdadeiros que esse trecho se trata. O tema não é salvação, mas permanecer, ou seja, frutificando. Entretanto, por descuido, a falta de oração, esse cristão pode ficar fora do contato com o Senhor. Como resultado, comete alguns pecados e o seu testemunho, então, passa a ser prejudicado. Por não permanecer em Cristo, ele é lançado fora à semelhança de um ramo. Não por Cristo, mas por outras pessoas. Os ramos são apanhados e lançados no fogo e queimam. Não é Deus que assim faz, mas o povo. O que significa então? Significa que o povo zomba desse cristão apóstata. Eles arrancam o seu nome da lama, arrastam o seu nome na lama, lançam o seu testemunho como cristão no fogo. Isto é bem ilustrado na vida de Davi. Ele era um crente verdadeiro, mas se tornou descuidado com respeito ao Senhor, cometeu o pecado de adultério e também de assassinato. Fez com que os inimigos do Senhor blasfemassem e até hoje ateus zombam do nome de Davi e do Deus de Davi. Eles o lançam, por assim dizer, no fogo. Permanecer aqui é o segredo de uma vida de oração bem-sucedida. Quanto mais perto permanecemos do Senhor, mais nós aprenderemos a pensar os seus pensamentos. Quanto mais o conhecermos através da sua palavra, mais entenderemos a sua vontade. Quanto mais nossa vontade concordar com a vontade dele, mais poderemos ter certeza que as nossas orações serão respondidas. Assim como os filhos de Deus revelam a semelhança de Cristo ao mundo, o Pai é glorificado quando os filhos revelam Cristo no mundo. O povo é constrangido a confessar que ele deve ser um grande Deus quando ele pode transformar pecadores tão maus em santos tão piedosos. Então, note o avanço no capítulo
nesse capítulo 15. Dar frutos não é só dar frutos, mas é dar muitos frutos. Assim vos tornareis meus discípulos. Isso significa que quando nós demonstramos ser discípulos de Jesus, quando nós permanecemos nele, outras pessoas vão nos ver como discípulos verdadeiros, porque somos semelhantes com o nosso Senhor. O amor que o Salvador tem para conosco é o mesmo amor que o Pai tem pelo seu Filho. Nosso coração ele se dobra em adoração ao ler tais palavras. É o mesmo amor em qualidade e também em grau. É um amor vasto, largo, profundo e ilimitado que excede a todo entendimento e nunca pode ser totalmente compreendido pelo homem. É uma profundeza na qual todos os nossos pensamentos são submersos. Permanecei no meu amor, disse o Senhor. Isso significa que deveríamos continuar a compreender o seu amor e desfrutá-lo por todos os dias da nossa vida. No versículo 10, a primeira parte informa como podemos então permanecer nesse amor. Primeiro, guardando os seus mandamentos. Não há outra maneira de ser feliz em Jesus senão confiar e obedecer. A segunda metade do versículo apresenta o nosso perfeito exemplo. O Senhor Jesus guardou os mandamentos do seu Pai. E tudo que ele fez foi obedecer à vontade do Pai. Ele permaneceu no deleite constante do amor do Pai. Coisa alguma jamais interferiu para frustrar aquele agradável sentido de comunhão amorosa entre o Pai e o Filho. Jesus encontrou seu profundo deleite na comunhão com o seu Pai. Ele queria que seus discípulos também tivessem esse mesmo deleite, ou seja, essa mesma alegria que vem da obediência. Ele queria que seu gozo fosse deles. A ideia da alegria do homem é ser tão feliz quanto puder, deixando Deus fora da sua vida. Mas o Senhor ensinou que a alegria verdadeira vem por receber Deus na nossa vida, o máximo possível. Isso trará gozo completo e também pleno. Seu deleite seria pleno, querido irmão, se permanecer em Cristo e se guardar os seus mandamentos. Muitos usaram João 15 a fim de ensinar dúvidas acerca da segurança do crente. Eles têm usado os versículos anteriores para mostrar que uma ovelha de Cristo certamente poderia perecer. Mas o propósito do Senhor não era que suas dúvidas fossem completas. Não. O que Ele deseja é que a nossa alegria seja completa nele, permanecendo nele, guardando e obedecendo os seus mandamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Não esqueça, você é um ramo da videira que é Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!